Abra o seu coração. A partir deste momento, você ouvirá uma palavra que o motivará a perseverar, a buscar ao Senhor e a crer que existe uma esperança para a sua vida. Profeta Samuel, no seu capítulo 9, eu quero trazer uma palavra de edificação à sua vida. Eu entendo que Deus tem uma palavra para o seu coração esta noite. E quantas pessoas não entraram aqui com uma visão de si, de Deus e da vida, visão esta errada, visão errada. Falem comigo assim, diga visão errada. Posso ouvir mais uma vez de toda a igreja agora? Eu posso ouvir a igreja toda dizendo? Fale comigo, diga visão errada. Quantas pessoas entraram aqui hoje com a visão errada? Estão se olhando no espelho, mas não estão vendo a sua imagem. Estão vendo uma outra imagem. Estão olhando para o futuro e vendo uma imagem errada de si. Estão tendo também uma visão errada de Deus. Estão vendo Deus da forma que Deus não é. Estão vendo um Deus que não existe. Estão vendo a vida também de uma forma errada. Fale comigo e diga assim: Deus é bom. Glória a Deus. Diz a Bíblia que Deus é bom. Fale, podemos dizer isso mais uma vez? Digam comigo: Deus é bom. E as pessoas estão aí também tendo uma visão errada da vida. Fale comigo assim, diga: a vida não é fatalidade. Vamos dizer mais uma vez todos juntos, bem bonito para Deus. Fale comigo e diga: a vida não é fatalidade. Fale comigo e diga: a vida é oportunidade. A vida não é fatalidade. Então quero levar você nesta noite a caminhar comigo nisso. E o texto de 2 Samuel, no seu capítulo 9, quero já abreviar e introduzir, vai nos trazer uma história. E a nossa confissão de fé, a nossa profissão de fé está baseada na palavra de Deus. E 2 Samuel capítulo 9 vem nos mostrar uma visão errada de Deus, de si e da vida. A partir da história de Davi, Jonatas, seu amigo, e um filho de Jonatas, cujo nome é Mefibosete. Quando Davi assumiu o reinado, olhe para o pastor Wagner aqui, daqui a pouco a gente lê junto. Quando Davi assumiu o reinado, após a morte de Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, diz a Bíblia que uma certa mulher, com medo de que acontecesse o que na verdade acontece sempre, ou acontecia sempre, nos sistemas monárquicos, onde uma nova dinastia dizimava a anterior, para impedir qualquer insurreição futura, ao sair correndo com uma criança pequena no colo, Mefibosete, esta criança caiu do colo da sua ama e quebrou os 2 pés. Certamente, dada a falta de recursos da época e os cuidados que poderia ter, ficou paralítico dos 2 pés. Foi morar numa terra chamada Lodebar. Lodebar. Fale comigo assim para você assimilar, para a gente abreviar a leitura bíblica. Fale comigo e diga Lodebar. Lodebar é o nome da cidade onde Mefibosete foi morar. Obviamente, como a intenção era fugir, Lodebar, então, concluímos ser um lugar bem longe, muito distante. Lodebar significa terra sem vida. E este capítulo da Bíblia é muito interessante, é muito importante para a nossa edificação, para a edificação da nossa fé, porque ele traz algumas ênfases assim muito interessantes, esclarecedoras, que nos ensinam a orar, que vão nos ensinar essas verdades, que vão nos ensinar a nortear a nossa vida, que vão nos ensinar a abraçar algumas coisas e rejeitar outras.
Então vamos recapitular. Davi tinha um amigo chamado Jonatas, que era filho de Saul. Saul morre, era o rei. Davi era o ungido natural. É posto ao reino, no medo de que a dinastia toda fosse dizimada, coisa que não aconteceu. Uma ama sai correndo, o garoto cai, quebra os pés, vai para uma cidade, uma terra muito distante. Mas Davi tinha uma aliança com Jonatas, filho de Saul, e Jonatas era amigo de Davi. E Davi fez um pacto com Jonatas. Jonatas tinha um pacto com Davi. Jonatas dizia em vida: Davi, quando você for constituído, porque eu sei que você vai ser constituído no lugar do meu pai. E Jonatas via isso com muita paz. Ele via isso com muita passividade, muita tranquilidade no coração. Eu sei que Deus vai te levantar. E quando isso acontecer, eu, ainda que anteriormente sucessor do rei, eu vou estar de pé aplaudindo você, porque a sua vitória é minha vitória, a sua alegria é minha alegria. E Jonatas demonstra ser um homem curado por dentro. Jonatas demonstra ser um homem sarado e com motivações e virtudes muito elevadas. Ele não interessa, ele não está apegado ao fato de ser ele o sucessor do rei. Mas ele entende que Deus está apontando para alguém. Então para ele aquele alguém é o rei. Então ele agora quer ser o amigo do rei. Acontece que Jonatas morre numa batalha. Mas Davi se lembra da aliança. Davi se lembra do pacto. Porque homens bons, homens de palavra e homens de verdade, sustentam e mantêm as suas palavras. Eu conversando com meu pai algumas vezes, e algumas situações ocorrem, a gente conversando, resolvendo algumas questões dele, sempre me liga: Wagner, vamos ali, eu preciso resolver algo. E eu preciso ir, vou atendê-lo. E eu me lembro que em algumas ocasiões onde ele se depara com alguma situação que caiba essa frase, ele diz que eu sou do tempo e o meu pai é do tempo que homem não precisava assinar papel, que bastava falar e estava falado. Eu sou do tempo que se marcar 1 hora é 1 hora, se marcar 2 horas é 2 horas, e se marcar 3 horas são 3 horas. Não é nada diferente daquilo que foi contratado verbalmente. Davi tinha uma aliança com Jonatas, Jonatas tinha uma aliança com Davi. Acontece que Davi já está situado, Davi já assumiu, já é rei. O cetro está na mão de Davi. E a palavra do rei era a palavra final, cada palavra era um decreto. Então o que Davi fizesse ou dissesse seria absolutamente inquestionável. É um sistema monárquico que nós estamos falando. O rei é o soberano. Mas Davi se lembra da aliança. E Davi então, contextualizando segundo Samuel 9, Davi chama algum dos seus servos e diz assim: há alguém da casa de Saul, há alguém da casa de Jonatas, para que eu use de mercê? Há alguém da casa de Jonatas para que eu use de beneficência, de misericórdia? Chamaram um tal de Ziba, um tal de uma espécie de um gerente de contas, um cuidador. Ele disse assim: há ainda um filho de Jonatas, há alguém da linhagem de Jonatas. O nome dele é Mefibosete. Ele é coxo e mora muito longe daqui, ele mora em Lodebar. E Davi manda chamar a Ziba e faz a mesma pergunta na narrativa: há alguém da casa de Jonatas, de Saul, para que eu use de beneficência? E ele repete: sim, há. Ziba, há Mefibosete, filho de Jonatas. Onde ele está? Ele está em Lodebar. Vão buscá-lo, vão chamá-lo, e vem Mefibosete, maltrapilho, surrado, destruído pela vida. E ele se apresenta ao rei. E Davi simplesmente diz uma frase, apenas o nome de Mefibosete, e diz: Mefibosete. E Mefibosete prontamente responde: quem sou eu
para que o rei se lembre de mim. Não sou eu, porventura, um cão? Quem sou eu para que o rei se lembre de mim? Visão errada. Mefibosete foi criado num lugar com meios errados, visões erradas, e tinha de si uma visão errada. Ele olhava para si e via um cão, um cachorro. Ele via em si alguém indigno do favor do rei. Mas esse capítulo é muito especial, porque nós vamos encontrar aqui a forma como Deus enxerga a humanidade. E eu não vou dizer aqui crentes, evangélicos de carteirinha. Eu vou ver aqui a forma que Deus vê a humanidade. Nós vamos perceber aqui a forma com que Deus olha o homem. O homem sempre com a sua visão distorcida. Quando se lembram da Bíblia, quantos episódios, exemplos, em que Deus levanta homens e eles vão pela rota errada. Eles seguem o caminho errado. Deus manda que eles povoem a terra, mas eles escolhem construir uma torre e tornar o seu nome célebre. Deus envia mensageiros e eles matam os mensageiros. Deus envia o verbo e eles rejeitam o verbo da vida. Porque o homem tem uma visão distorcida de si, de Deus e da vida. Mas Deus quer consertar esta forma de se enxergar. Deus quer ver no homem a sua própria imagem e quer consertar no homem isso. E esse capítulo do Velho Testamento, que nós chamamos a época da lei, nós vemos os desenhos da graça de Deus. Nós vemos o desenhar da graça de Deus nas páginas da lei, onde Deus pega o homem que está vivendo em Lodebar, numa terra sem vida e sem pastagem, uma terra sem perspectiva. Talvez você entrou aqui nesta noite vivendo em Lodebar. Você está aqui, mas o seu coração está em Lodebar, porque você está longe de Deus, o pecado tem te dominado, a sua mente tem te acusado, e você não tem conseguido ver um plano melhor para a sua vida. Talvez as suas orações são interrompidas com acusações de Satanás ou do seu próprio coração. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você nesta noite. Porque existe um caminho de Deus para a sua vida. Existe um caminho de Deus para o seu casamento. Existe um caminho de Deus para a sua vida sentimental. E existe uma cura de Deus para a sua alma em nome de Jesus, ao ponto de tirar você de um lugar sem pastagem, sem verde, sem vida, e colocar você em um lugar diferente. Deus tem um lugar diferenciado para você. Deus tem um lugar diferenciado para você. Obrigado, 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 glória a Deus. Agora dê para Deus essas palmas. Você pode melhorar isso aí. Olhem para mim aqui. Sugiro que você pare de mexer no cabelo ao seu olhar se as unhas estão bonitas. Não estão. Olhe para cá. Brincadeira. Me dê a sua atenção. Fale comigo e diga assim, diga: Deus, muito feio o que vocês fizeram agora. Fala direito. Você chegou aqui atrasado, ainda está com preguiça de falar. Fale comigo assim, diga: Deus, tem um lugar diferenciado para mim. Deus tem um lugar diferenciado para você. Visão de Deus. Deus tem um lugar diferenciado para você. Quero ouvir um amém de toda a igreja. Amém. Fale comigo mais uma vez e diga: Deus, tem um lugar diferenciado para mim. Mas há pessoas aqui dentro que, enquanto eu digo Deus, repitam após mim, essa pessoa está dizendo assim: porventura, quem sou eu para que Deus se lembre de mim, porque eu não passo de um cachorro, eu não passo de um cão. Pastor, que palavra forte. Está na Bíblia aqui, eu só não li. Era a visão de Mefibosete, encurralado pela própria história, martirizado pela